Olá pessoal, muito bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja presente nos nossos corações neste domingo, dia 4 de outubro de 2020. Eu sou Wilson Rodrigues, sou do Jefa Sorocaba. Estamos aqui para mais uma palestra online, para mais um trabalho de assistência espiritual aos animais. Sempre no primeiro domingo do mês, por enquanto. Agora, por conta da pandemia, estamos fazendo de forma virtual, pela internet apenas, ainda não estamos atendendo online, ainda não estamos atendendo presencialmente, apenas online. Então eu agradeço a você mais uma vez por estar conosco em mais este dia. E hoje é um dia muito especial, pois hoje é o dia de São Francisco de Assis e é o tema de hoje da nossa palestra. Lembrando que essa nossa transmissão está sendo exibida nos nossos dois canais oficiais de transmissão, youtube.com/jefasorocaba e também facebook.com/jefasor. A gente agradece demais a sua companhia na manhã deste domingo. Número do nosso WhatsApp na tela para você mandar durante a semana alguma mensagem para a gente. Pedido de tratamento à distância também. Para fazer a inscrição para o atendimento fraterno, daqui a pouquinho a gente explica exatamente como é que funciona. 15 DDD 981201843. E ainda o nosso site, jefasorocaba.com. Lá tem todas as informações sobre o nosso grupo, sobre o nosso trabalho. Então vale a pena você conferir lá no nosso site. Tem inclusive as palestras que já foram exibidas aqui nos nossos canais de transmissão. Então você pode rever as palestras, você pode encaminhar para um amigo, para uma pessoa que você saiba que de repente esteja precisando assistir uma palestra, adquirir um pouco mais de conhecimento sobre a doutrina espírita, sobre a questão da espiritualidade dos animais. Então acessa lá o nosso site, jefasorocaba.com. Lá tem todas as informações do nosso grupo. Como a gente sempre faz nos dias do nosso trabalho online, a gente inicia com a oração de São Francisco. E hoje é um dia mais do que especial para o seu dia de São Francisco de Assis. E é o tema, inclusive, da nossa conversa da manhã de hoje. Eu vou colocar aqui na tela para vocês verem. Dia de São Francisco de Assis, hoje o nosso trabalho de assistência espiritual aos animais. Mas antes da gente começar a nossa palestra, como eu falei, a gente sempre faz a oração de São Francisco. E a nossa companheira Kátia, que sempre executa a oração de São Francisco para a gente nos dias de trabalhos presenciais e agora online, ela também tem feito para a gente, tem gravado com muito carinho essa oração belíssima e que tem tudo a ver com o momento de hoje. Então, vamos acompanhar aí a nossa companheira Kátia antes da palestra sobre o dia de São Francisco de Assis. Assim como eu cantei que Deus está aqui, eu sei que onde você estiver, Deus está com você, está em seu coração, na sua vida. E essa certeza, essa fé nos encoraja e nos faz acreditar que dias melhores virão. Graças a Deus e a toda a espiritualidade. E nessa manhã maravilhosa, nós estaremos cantando todos juntos a oração de São Francisco de Assis. E hoje é o dia de São Francisco de Assis. E nessa oração de amor, ela nos orienta, essa oração, ela nos faz refletir que antes de sermos um instrumento da paz de Deus na vida das pessoas, nós podemos ser um instrumento de Deus na vida, em nossas vidas. Um instrumento de paz, trazendo amor, trazendo alegria, trazendo fé e esperança. E assim podemos ser perseverantes e também, nós estando bem, nós estaremos contagiando as outras pessoas. Poderemos orar pela vida delas, podemos ajudar, trazendo a elas alegria, levando para elas luz. E nesse momento maravilhoso, nessa fé,
nós estaremos cantando com muita alegria a oração de São Francisco de Assis. Essa oração maravilhosa. Graças a Deus, nós cantamos a oração, que você possa estar cantando, orando, e que Deus abençoe todos os tutores, todos os animais nessa manhã. E o nosso trabalho, ele dará continuidade agora com a palestra de hoje. Que Deus continue abençoando grandemente e um grande abraço a todos. Muito obrigado, Kátia, mais uma vez, pelo carinho, né, por ter gravado pra gente a oração de São Francisco, né, inclusive falou bastante a Kátia hoje, uma mensagem muito importante, né, para as nossas reflexões, né, como diz a oração de São Francisco, né, que sejamos instrumentos de Deus, da paz de Deus, né, e a gente pode ser instrumento em qualquer situação, onde quer que a gente esteja, no nosso dia a dia, a começar pelo nosso lar, né, a gente deve ser um instrumento de Deus, para que as coisas possam, pelo menos no nosso mundo, as coisas estejam melhores. Se a gente ainda não tem condições de mudar todo o mundo lá fora, que pelo menos no nosso mundo interior, que pelo menos na nossa casa, no nosso convívio social, a gente consiga fazer a diferença na vida das pessoas. Então, que a gente reflita aí sobre tudo que a Kátia falou para a gente na manhã de hoje. Bom, antes da gente começar a palestra, temos aqui alguns recados em relação aos nossos trabalhos virtuais. Pessoal que tem acompanhado durante a semana, né, as nossas transmissões, já deve ter ficado sabendo, né, das nossas mudanças de horários, né? Então, vamos lá, algumas mudanças aí em relação aos nossos trabalhos virtuais, para a gente ficar bem atento aí, o pessoal que está nos acompanhando pela primeira vez, né? Tem muita gente que conhece o nosso trabalho ao longo do percurso, né? Então, a gente sempre passa esses recados aqui. Segundas-feiras é o dia do atendimento fraterno online. Começa às 7 horas da noite, 7 da noite, o atendimento fraterno online. Então, para quem quiser passar por uma conversa fraterna, quem estiver passando por alguma dificuldade, estiver passando por algum momento difícil, né, e queira conversar, esse é um trabalho que normalmente os centros espíritas realizam de forma presencial. Por enquanto, nós não estamos realizando nenhum trabalho presencial com as pessoas. Então,
a gente está proporcionando aí o atendimento fraterno, segundas-feiras, das 7 da noite até as 7h55, antes da palestra online, que começa às 8 horas da noite. Antes, o atendimento fraterno a gente fazia depois da palestra, e agora estamos fazendo antes da palestra online, ok? Só mandar pra gente uma mensagem pelo WhatsApp, né? 15, lembrando, né, o número, 15 98120 1843. A pessoa pode ser atendida tanto pelo WhatsApp como também pelo Skype, tá? De repente a pessoa se sentir mais à vontade, quiser passar pelo Skype, é só mandar mensagem pra gente no WhatsApp primeiro, tá bom? Nas quintas-feiras nós também temos palestra online às 8 horas da noite, com temas mais voltados às questões da espiritualidade dos animais. E depois da palestra online, as vibrações à distância. Esse trabalho de vibrações à distância nós já tínhamos antes, bem antes da pandemia, né, quando a gente já fazia os nossos trabalhos presenciais. Só que nós fazíamos as vibrações à distância às 8h30 da noite. Como as palestras online não estavam acabando às 8h30 da noite, a gente resolveu mudar o horário, prolongou um pouco o horário do início das vibrações, às 9 horas da noite então. Quem quiser passar, aí é mais voltado para as questões dos animais, tá? Vibrações à distância, o tratamento espiritual para os animais. É só mandar para a gente, pelo nosso WhatsApp, o nome do tutor, o endereço, o nome do animalzinho, a raça, a idade e o motivo do tratamento. Na quinta-feira, esse é o dia específico para o tratamento espiritual para os animais, na quinta-feira, às 9 horas da noite. Então, nesse dia, a gente sempre orienta as pessoas a fazer o evangelho no lar, ou pelo menos uma oração, de preferência com o animalzinho junto. Se não for possível, porque às vezes o animalzinho não está na mesma casa, ou de repente ele está internado, não tem problema, a pessoa faz na casa, mentaliza o animalzinho, separa ali uma garrafinha ou um potinho de água para o animalzinho, um outro para o tutor, e nessa água serão colocados ali os remédios espirituais condizentes com a necessidade física do animalzinho. Se a pessoa tiver mais de um animalzinho que esteja passando pelo tratamento espiritual, o indicado, né, o ideal é que cada animalzinho tenha a sua aguinha, né, para que depois ele possa beber dessa água, ou se for o caso até, se for necessário, passar pelo corpinho do animal, se de repente for alguma ferida, alguma coisa externa, né, não tem problema. E para o tutor também é interessante deixar uma garrafinha para ele. E nunca misturar as águas, tá? Se tiver mais de um animalzinho em casa, né, nunca misturar as águas, porque para cada um, como eu disse, serão colocados ali os remédios espirituais condizentes. Então, quinta-feira, às 9 da noite, o trabalho de vibrações à distância. Quando nós estávamos atendendo presencialmente, nós atendíamos no primeiro domingo, né, como é hoje, e depois a gente dava continuidade ao tratamento espiritual nas quintas-feiras. Então, é um trabalho que a gente já tinha, mas a gente continua agora na pandemia, agora mais do que nunca, né, realizando o trabalho de vibrações à distância. E, como sempre, no primeiro domingo do mês, às 9h30 da manhã, o trabalho de assistência espiritual aos animais, esse trabalho que a gente já realiza há 7 anos, e a gente tem aí muita satisfação, né, em poder realizar esse trabalho, em poder proporcionar esse trabalho. É nosso desejo, mais do que talvez as outras pessoas, da gente realizar o trabalho presencial. Por enquanto, apenas online. A gente está estudando aí uma possibilidade, né, um jeito da gente voltar a atender presencialmente, mas por enquanto apenas online. Assim que nós tivermos uma definição em relação aos trabalhos presenciais, a gente vai comunicar nas nossas redes sociais, no nosso site, nas nossas lives de segundas e quintas-feiras. Então, fiquem no nosso grupo do WhatsApp, quem está lá no grupo do WhatsApp também, o Jeff e Amigos. Então, fiquem tranquilos que de uma forma ou de outra vocês vão ficar sabendo, tá? Talvez num primeiro momento a gente não volte, né, como atendíamos antes, né, uma casa repleta de pessoas, né, talvez a gente faça aí um esquema de agendamento, né, de atendimentos, para poder atender o maior número de pessoas, mas com segurança e com responsabilidade acima de tudo. Mas, por enquanto, nada definido. Assim que tivermos alguma definição, a gente vai informar aqui para vocês, ok? As nossas palestras deste mês de outubro, já tivemos, né, na quinta-feira, a palestra com a Fernanda Távora, uma médica veterinária. Quem não acompanhou ao vivo, tem a oportunidade de assistir pelo nosso canal no YouTube ou pelo Facebook. É só procurar lá a palestra da Fernanda Távora. Foi muito boa, o pessoal elogiou bastante, e futuramente a gente vai convidá-la de novo aqui, podem ter certeza. E aí as demais palestras do mês, né? Amanhã, segunda-feira, estaremos aqui com o Eric Micheletti, e as demais palestras deste mês de outubro. É só você ficar ligado aí, segundas e quintas-feiras, às 8 horas da noite.
Temos aqui alguns recados também, né? Como o nosso centro espírita ainda não inaugurou, ainda não temos aí a condição de fazer o trabalho presencial, mas nós temos as nossas despesas, como toda casa tem suas despesas, né? Você na sua casa tem as suas despesas e o centro espírita também. Então por essa razão, nós estamos aí sempre divulgando, né? Livros para vender, livros com a temática da espiritualidade dos animais, R$ 25,00 os livros da editora AM e R$ 35,00 os livros do Marcel Benedetti, médico veterinário, que inspirou o nosso trabalho de assistência espiritual aos animais. E temos também as obras básicas da doutrina espírita, Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns e o Céu e o Inferno, R$ 15,00 cada livro. Então, do Marcel, R$ 35,00 e os livros da editora M, R$ 25,00. Quem não quiser comprar nada, mas quiser nos ajudar de alguma forma, a gente agradece de coração. Como eu disse, o Jeff agora é um centro espírita independente. Estamos aguardando aí uma melhor condição para iniciarmos os nossos trabalhos presenciais, mas nós temos as nossas despesas, né, com o aluguel do imóvel que a gente alugou, água, luz, impostos, então toda ajuda é sempre muito bem-vinda. Quem puder e quiser nos ajudar, tá aí os números na tela da nossa conta bancária. Só um detalhe, né, o pessoal outro dia nos perguntou, mas por que a conta do Jefa não está no nome do Jefa e está no meu nome, né, uma pessoa física, Wilson Rodrigues Júnior, que estou como presidente do Jefa Sorocaba. Nós abrimos essa conta no meu nome, porque nessa conta nós não temos tarifas bancárias. Se nós abríssemos como conta jurídica, nós teríamos alguns encargos, né, algumas taxas a pagar, e nesse caso nós não temos taxa nenhuma, tarifa nenhuma, então a gente consegue economizar um dinheirinho, né, que é sempre muito importante. Então por essa razão que a conta, né, do Jefa está no meu nome, mas fiquem tranquilos que nós temos aí uma diretoria da casa que faz toda a averiguação das contas, então podem ficar tranquilos que o dinheiro será destinado para as nossas despesas, né? Como eu disse, o Jeff agora é um centro espírita e como tal tem as suas despesas, né? Como nós temos as nossas casas, então toda ajuda é sempre muito bem-vinda. E aliás eu agradeço de coração várias pessoas que estão nos ajudando, pessoas que não são do nosso grupo, né? Mas que mensalmente nos ajudam com alguma importância. Então eu agradeço de coração em nome do Jefa Sorocaba por essa contribuição, né? Por esses sócios, né? Que agora o Jefa tem. E é sempre muito importante para a gente dar continuidade aos nossos trabalhos, e quando tudo tiver quando estivermos numa situação mais segura e que a gente possa abrir o centro e receber as pessoas presencialmente, né, esse dinheiro será de muita valia para a gente continuar com os nossos trabalhos. Certo? Dados os recados de hoje, vamos agora para a nossa palestra online, hoje com um tema muito especial, que é Francisco de Assis, que é o patrono, né, do nosso grupo, né? O Jefa, Grupo Espírita Francisco de Assis, por ele ser o protetor dos animaizinhos. Então nada mais justo do que nós darmos o nome do nosso grupo a esse querido amigo, que foi canonizado pela Igreja Católica, mas também no meio espírita é muito respeitado, uma figura muito respeitada, e a gente precisa ter em mente que esse irmão querido é aquele que nos ajuda e nos auxilia com os nossos animaizinhos, né? Bom dia, a paz esteja conosco, sejam todos muito bem-vindos neste domingo de luz, dia 4 de outubro, onde vamos falar sobre história, a história de um ser que se tornou, pela Igreja, um santo, aquele que fez prodígios que a ciência não explica, é considerado um milagre, mas também pelas suas atitudes, pelas suas formas, por aquilo que ele deixou de bem, de melhor para a humanidade. Francisco de Assis. Sejam todos muito bem-vindos. Pois bem, falar sobre onde ele nasceu, o ano, o dia, a cidade, isso tudo já está escrito por aí. Vocês já leram, já estão cansados de saber tudo isso. Mas vamos nos aprofundar um pouco no ser? Vamos nos aprofundar um pouco no seu caminho da iluminação? Vamos nos aprofundar um pouco na sua bondade, na sua meninice, mas na sua madureza, no seu ego, no seu espírito, no teu ser.
Francisco de Assis, depois de Jesus, é o homem mais estudado. É o que tem mais escrituras sobre ele. Porque cada qual traz uma história, um momento, um tempo. De forma pela biografia oficial, não oficial, pelas histórias contadas por aqueles que viveram com ele, por aquilo que mediunicamente nos é passado, ou passado para algum autor, algum médium, e aí vem à tona histórias bonitas, elegantes, fatos, viagens. Cada qual vai contemplando a sua vida, e até hoje ele é um estímulo para muitos jovens querer seguir os seus caminhos. Os leigos, somos nós, e aqueles que entram na ordem, e aí pela ordem seguem a sua doutrina, seus ensinamentos, as rotinas, os hábitos e uma vida feliz de liberdade. Mas uma liberdade assistida, não uma liberdade sem controle. Uma liberdade assistida, mas contemplada nos ensinamentos de Jesus, conforme Mateus. O livro de Mateus, ou São Mateus, o Santo. Pois assim vamos começar o nosso bate-papo. Francisco de Assis era um jovem eloquente, gostava de uma poesia porque aprendeu isso com sua mãe. E ele estudou em escolas fora da sua cidade natal quando viajava com o teu pai. Ele teve uma educação muito regrada, boa para aquela época. Mas em dado momento, ele entrou numa crise existencial. Todo jovenzinho quer ser alguém quando crescer. Ele queria ser um cavaleiro do rei, queria montar, queria defender os interesses da sua cidade, queria defender os seus pais, queria defender o povo. Ele já trazia isso em teu âmago, em teu ego, em teu espírito, que ele tinha que fazer alguma coisa para alguém. Aí o pai dele, com posses, conseguiu fazer com que ele adentrasse para ser um cavaleiro do rei, para defender a cidade de Assis, Peruja. Então ele foi guerrear. Só que nunca machucou ninguém. Male conseguiu levantar a espada, porque no momento em que ele estava para entrar num caminho de combate, aí alguém chamou ele. Filho, pare. Não vai lá. Quem está falando comigo? Eu sou. Fique aí onde você está. E isso atordoou a mente dele. E já ele era conhecido como alguém fanfarrão, com seus poucos anos de idade, 15, 16 anos de idade. Um boêmio, mas um poeta, porque ele louvava a vida já. Ele já gostava de ver as pessoas felizes, os seus amigos, a sua família. Ele era um ser de muita alegria. Mas isso deixou uma confusão na cabeça dele. Criou um conflito muito grande. Eu tenho que defender o meu rei. Eu preciso defender essas terras. Não posso deixar os invasores. Mas algo forte veio na mente dele e falou, não, você vai ficar aqui. E ele obedeceu. Os amigos, na sua distração, foram e ele voltou para a sua casa. Foi dado como um desertor a primeira vez. Mas o pai conseguiu articular e ele voltou de novo em uma nova empreitada. Depois de vários conflitos, ele tomando a consciência, não, eu vou para defender este meu reino, vou defender a minha família, a minha cidade, vou defender o que for necessário. E foi novamente
para novo campo de batalha. Desta vez, houve o confronto. Mas quando ele pensou em puxar a espada, alguém se colocou à frente dele, defendeu-o, caiu do cavalo, literalmente, foi preso, levado ao calabouço. Isso consta nos autos da biografia, nas fontes franciscanas, e todos nós sabemos sobre isso. Aí é que começou a sua vida, a sua mudança, a sua transformação, uma mudança de vida para melhor. Se antes ele tinha tudo que o pai poderia oferecer aos pais, ele começou a questionar. E mais uma vez, dentro do calabouço, na prisão, já há um bom tempo, com seu corpo franzino, porque ele já não era de porte atlético. Ele tinha 1,61 m, ele tinha alguns quilinhos, ele era franzino. Mas, ali dentro do calabouço, com pouca alimentação, ficou mais ainda, se debilitou, contraiu, desenvolveu a tuberculose, mas alguém tocou o coração dele. Lá tinha um sacerdote. Esse sacerdote rezava por todos. Tinha a escritura, tinha a leitura, porque era alguém que estudou, que teve uma educação, mas estava preso. E depois foi levado ao término da sua vida lá, porque era inimigo do rei. E ele deixou com Francisco de Assis um livrinho escrito em latim, e esse livro, Evangelho segundo Mateus. Já que ele não tinha o que fazer, ele começou a ler. Lembrou das histórias que sua mãe contava sobre Jesus, sobre a família sagrada, e ele começou a mergulhar dentro dessa história. E ao mergulhar ele foi contemplando. E contemplar é vivenciar, experienciar algo dentro de uma transcendência. Transcender é viver o místico, é avançar com os pés no chão, lógico, mas avançar em algo melhor e maior. Ele, então, foi compreendendo o que Mateus estava escrevendo ali sobre Jesus, o Cristo, nosso Senhor. Tocado por este amor, por esse entusiasmo, ele guardou aquelas palavras. Tinha boa memória, conseguiu guardar todo, guardou o Evangelho na sua mente, tintim por tintim, versículo por versículo, capítulo por capítulo, vírgula por vírgula. Obviamente que, quando souberam que ele estava ainda vivo, o pai fez o quê? Movimentou recursos, pagou a fiança e teve o seu filho de volta. Quando ele em casa, febres constantes em função das doenças manifestas no corpo, pela fraqueza, má alimentação, tuberculose e outras, mas ele foi se recuperando porque a Dona Maria de Bicali foi com amor tratando, com carinho, foi rezando, foi pedindo por ele, pedindo para que ele vivesse. Teve o seu pedido atendido, foi necessário. E depois de restabelecido, ele desperta e ele olha para a sua janela e vê uma cotovia, um pássaro. E aí ele vê a beleza do Criador na menor criatura. Então, ele começou a prestar atenção em outros ares. Ele prestou atenção no vento, ele prestou atenção no fogo, ele prestou atenção na terra, na água, no meio ambiente. Mas ele começou a prestar atenção também nas pessoas. E Jesus falou, ama o teu próximo como a ti mesmo. E ele começou a amar o seu próximo, porque quando ele via, seja quem for, ele via Deus manifesto naquela pessoa. E ele amava com todo o teu ser, com toda a tua alma. E aquele abraço que ele dava, ele curava,
porque o campo bioenergético era favorável para isso. E a sua transformação foi tão grande que ele queria provocar isso em todas as pessoas. Ele queria mostrar a todos que a simplicidade é a verdadeira felicidade, que as necessidades criadas são dificuldades geradas. E é por isso que ele fez o que fez. Quis dar embora todas as coisas do pai, quis compartilhar. Papai, olha que maravilha, eu fiz alguém feliz. E o pai dele, você está maluco com aquilo que é meu, com o nosso suor? Você está maluco, está doido? E aí pegou e fez o quê? Carcerou ele. A Dona Maria, compadecida, enquanto o marido foi para a França comprar material, matéria-prima de novo, ela pegou e libertou ele. E ele começou a ter uma vida assim, mais livre, libertou das coisas. Quando o pai voltou, vocês sabem a história. Ele foi levado diante ao sacerdote e lá o sacerdote percebeu que tinha algo diferente nele. E falou, você não é da igreja, mas também não é dessa cidade, você é do mundo, veio para o mundo, por isso se chamará Francisco de Assis. Quando no simbolismo, e era normal naquele tempo, as pessoas ficarem nuas, era normal, ele pegou e entregou as vestes dele para o pai. Então, pai, estou te devolvendo tudo o que é teu, está aqui, todo o teu dinheiro, tudo que o Senhor me deu, está aqui. Ou seja, o pai só deu bens, deu coisas materiais. A mãe deu coisas morais. Lógico que o pai deu um ensinamento para ele também. Mas dentro desse ensinamento, ele foi à frente. Ele avançou. Ele estava liberto. Ele abraçou o mundo. Saiu feliz, cantando, louvando. E aí mais adiante veio de novo uma voz, Francisco, constrói a minha igreja. Ei, que coisa boa! E ele saiu catando pedra. Ele foi lá naquela igreja pequenina, a Porciúncula, e foi lá e reconstruiu ela com as suas mãos. E cantava e louvava para cada pedra que ele conseguia. E voltava para a cidade, ia pedindo pedra para um, para outro. Pedra era um bem maior naquele tempo, pelo menos é o que nós percebemos. E aí ele foi conseguindo. E quando ele construiu, quando ele ergueu a primeira capela, que ele rezou, fez a comunhão com os irmãos, e aqueles que caminhavam com ele, foram se sentindo empolgados. E aos poucos um largava suas vestes, abandonava-se, e aí depois eles iam atrás dele. E aos poucos ele foi sendo chamado de Pai Francisco. Que nome! Que responsabilidade, Pai Francisco. E ele vendo, ele se enchia de glória, de honra, de ver aqueles humildes. E aqueles que eram ricos e que entenderam a sua proposta de vida e que abandonaram tudo ou que transformaram em bens para os mais necessitados. Largaram tudo, largaram as vestes antigas e vestiram a nova veste, a veste da irmã pobreza, com apenas um hábito feito pelas suas próprias mãos, por sacos de batata, de alimentos, tecidos à sua época. É verdade que nem todos aqueles que acompanharam ele conseguiram ficar os seus 11 primeiros discípulos. Um deles ele libertou, porque ele viu que ele não ia conseguir manter a sua postura como cristão, como irmão. Ele precisava ter a sua família. Ele libertou ele constituiu a sua família e foi um grande colaborador de Francisco também. Os demais foram seguindo os seus ensinamentos, foram seguindo o seu exemplo. Mas Pai Francisco meditava muito, contemplava muito, conversava com Cristo, conversava com a nossa Mãe Maria, conversava com os espíritos superiores, porque quando você transcende, você aumenta a sua frequência vibratória, você estará entrando em conexão
com as mentes dessas frequências maiores, superiores, que traz um conteúdo maravilhoso para todos nós. Com isso, ele foi se desenvolvendo, foi se tornando um ápice dentro da própria igreja. Mas ele não podia fazer isso simplesmente. Ele foi alertado pelos seus amigos, precisava da autorização da Igreja Católica Apostólica Romana na figura do seu principal dirigente, o Papa. E assim ele falou, é só isso? Então vamos lá, vamos fazer. Vamos pedir autorização. O cardeal, amigo dele, ajudou ele nesta primeira estatuto, na primeira regra bulada. Isso vocês também já sabem. Não preciso retornar. Teve autorização do Papa, porque o Papa, em sonho, viu que chegou um anjo de luz e falou que ia ajudá-lo. Ele achava que era Jesus, mas na realidade era o próprio Francisco de Assis, que em desmembramento esteve com ele, conversou com ele. Vamos olhar por todos. Vamos ajudar a todos da forma mais simples, assim como está no Evangelho. Seguir o Evangelho não é fácil, não é para qualquer um, não. Porque seguir aquilo que Jesus deixou e que Mateus transcreveu, nem todos os sacerdotes seguem. E assim começou a ordem dos frades menores, descalços, a primeira ordem. Depois veio Clara, na segunda ordem. Depois veio a terceira ordem, os leigos. E nós estamos vivendo esse tempo. Francisco de Assis mostrou que é possível viver na simplicidade, que é possível a gente contemplar Jesus, mas que tem que ter trabalho. Sem trabalho não vive. Só de oração não se vive. Então ele provocava, entusiasmava aos seus a trabalhar nos campos para ter o justo necessário, porque nos textos está dizendo lá, o Pai vai alimentar a todos, ninguém fica sem sua moradia, mas faça a sua parte. E aí ele ia para os campos, se colocava a ajudar a fazer as colheitas, e depois, quando era pausa para uma refeição, e naquele tempo era difícil, era escasso o alimento, eles também ficavam parados, aguardando, eles não pediam nada, até que aqueles que eram os fazendeiros, ou os camponeses, os colonos, dividia com eles um pedacinho de pão, ele abençoava. E aquele pão se multiplicava e distribuía para cada um pedacinho, e esse pedacinho os alimentava de tal forma que parecia que você tinha comido uma feijoada. Ah, que coisa linda, que coisa boa. E é por isso que nós todos temos que ter confiança. Um alimento, por mais simples que seja, é uma entidade, que quando abençoada ela se multiplica, ela se alimenta, ela vitamina, ela nos nutre porque é abençoada. Francisco de Assis nos ensinou que nós temos que ter a nossa liberdade. Nós temos que ter uma linha de raciocínio lógico, uma fé raciocinada. Frei Bernardo uma vez pediu para ele, Pai Francisco, nos ensina a rezar. E aí ele levou eles lá para a sua casinha. Francisco de Assis, 1,61 m, entrou no seu quartinho, já abaixado. Eles, que tinham uma estatura maior, tiveram que entrar gatinhando. E ele falou, toda vez que vocês forem rezar, temos que ser o quê? Submissos. Temos que confiar no Senhor. Quando nós abaixamos a cabeça assim, nós confiamos a pessoa que está à nossa frente. Quando a gente abaixa olhando nos olhos, eu não confio em você. Então ele ensinava que a reverência tinha que ser assim. E aí ele falou, quando vocês forem rezar, rezem assim. Ó Deus,
grande e glorioso. Ilumina as fraquezas do meu coração. Dá-me uma fé reta, uma esperança certa, uma caridade perfeita e uma humildade profunda. Dá-me, Senhor, o justo discernimento para cumprir tua santa e verdadeira vontade. Esta é a oração de Francisco de Assis. Ah, que coisa linda! Contemplada e vivenciada. E um outro episódio bacana também foi quando ele estava com Frei Bernardo, Galantino e Bellarmino. E aí ele falou, bom, hoje vocês vão buscar comida para nós. Mas antes disso, vocês vão pregar o Evangelho, porque Jesus falou, ide de 2 em 2, levai o Evangelho, ensina, trabalha, conquista, pede e vai obter. Bate e a porta vai te abrir. Mas Frei Bernardo falou, mas Pai Francisco, só o senhor tem aquele livrinho. Ah, ele pegou assim, de algum lugar da bolsinha dele, puxou assim o Evangelho de São Mateus. E aí ele fez assim, isso aqui? Pá, jogou. Por que o senhor jogou o Evangelho, Pai Francisco? Porque é para vocês serem o Evangelho nas suas palavras, nos seus pensamentos, nas suas atitudes. Olha que ensinamento. Não é o que está escrito, é o que sai. Vocês já aprenderam muito comigo? Como é que não sabem levar a palavra de Cristo? Como é que vocês não sabem falar um pouco sobre o Evangelho? Porque o Evangelho está em você. Não está num texto, não está numa palavra, não está num escrito. Está em você, já está no teu ser. Você é o Deus personificado. Porque a centelha divina hoje está encarnada na tua figura, na minha figura e na figura daquele que hoje está ascensionado, Francisco de Assis. Poderíamos falar muito sobre isso. Poderíamos falar sobre a paz que ele transmitia nos locais em que ele estava. Poderíamos falar sobre os seus feitos, mas o tempo é curto, é escasso. Mas está aí a dica. Procurem ler, saber mais sobre ele, que é o dia de hoje, mas tantos outros também que, como ele, compreenderam que o Evangelho é simples, é o verdadeiro amor. O Evangelho somos nós, no Pai personificado, porque o Verbo, o Ser, o Eu Sou, se fez carne. Faze bem. E vamos terminar ouvindo esta música. Contemplando a melodia neste momento e neste dia. Que sob as bênçãos e as mãos de Francisco de Assis, envolvendo a você neste momento que está me vendo, me ouvindo, trazendo a paz, a verdadeira paz, trazendo o amor, o verdadeiro amor. Que nesse momento estas bênçãos venham do alto e que pelas mãos superiores te ilumine, abençoe o teu caminho, abençoe o teu local de trabalho, teu local de estudo, abençoe todo o teu ser e me abençoe também, porque somos todos ainda fracos, nos equivocamos, muitas vezes nos perdemos, mas mãos amigas
são estendidas para nos soerguer. E assim eu sinto Ele neste momento, estendendo as suas mãos para erguer a todos nós, para que sejamos o Evangelho em nossas palavras, nossos pensamentos e nossas atitudes. E é por isso que passamos a ser um instrumento da paz de Deus. Paz e bem, um excelente domingo, até qualquer momento. Essa é a mensagem da manhã de hoje. Vamos agora passar para a fluidoterapia à distância, para os tratamentos à distância, na manhã de hoje. Então, cada um de vocês que estiver aí na sua casa, que estiver nos assistindo, vamos serenar os nossos corações nesse momento, relaxar o nosso corpo físico e levar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre amado Jesus. E agradecer pela manhã de hoje, por esse momento de reflexões, por esse conhecimento que nós tivemos a oportunidade na manhã de hoje, de saber um pouco mais sobre a vida desse irmão querido, desse nosso querido Francisco de Assis. Hoje, no seu dia, que ele possa abençoar os animaizinhos que estão em nossos lares, muitas vezes companheirinhos nossos, tão importantes nas nossas vidas, muitas vezes são os únicos companheiros de irmãos nossos em humanidade, e a importância que eles têm na vida desses irmãos, essa troca de amor, esse sentimento tão gostoso que temos para com esses nossos irmãozinhos, que esse sentimento seja abençoado pelo nosso querido irmão Francisco de Assis e a sua imensa legião de companheiros, de franciscanos que são seus auxiliares e estão aí dispostos a nos ajudar com toda a humildade, com todo o carinho, com todo o amor. Que ao mentalizarmos a figura de Francisco de Assis, que possamos ter a mesma humildade que ele teve, desde quando veio a esse plano Terra, a humildade que ele teve em pedir a permissão para sua mãe, de guiá-lo na sua tarefa, na encarnação em que ele teve essa grande missão de ser um instrumento de Deus e de mostrar aos homens que todos nós temos uma tarefa, temos uma missão a cumprir. E todos nós temos também o dever de amar e proteger aos nossos irmãozinhos animais. Esses companheirinhos que estão conosco, não só os nossos gatinhos, os nossos cachorrinhos, mas a todos os seres da criação. Que eles possam receber o respeito, o carinho e a proteção de todos nós, seres humanos. Quem sabe um dia não precisemos mais de leis, não precisemos mais forçar as pessoas a amar e proteger a um outro ser. Quem sabe chegaremos ao ponto de simplesmente amarmos, de simplesmente sermos irmãos perante a Jesus e filhos desse nosso Pai Criador. Que os lares de todos os nossos irmãos que estão acompanhando essa nossa palestra da manhã de hoje, nesse nosso trabalho, que esses lares sejam visitados, iluminados, protegidos, abençoados. Que cada irmão receba aquilo que estiver precisando com mais urgência nesse momento. Seja de ordem física, seja de ordem material, seja de ordem espiritual. Que cada um receba, Senhor, aquilo que estiver precisando, que for do merecimento de cada um. Que esses nossos irmãos queridos, que nos auxiliam e que amparam o nosso trabalho, se façam presentes
nos lares e nos corações de todos os nossos irmãos de jornada. Também pedimos, Senhor, na manhã de hoje, o amparo e o auxílio a esses nossos irmãozinhos menores abandonados pelas ruas, muitas vezes sem uma mão amiga para auxiliar, que eles recebam o auxílio e o amparo que for possível e permitido pelos nossos irmãos de luz, que eles possam guiar esses irmãozinhos a buscar ajuda onde houver um irmão disposto a praticar a caridade em nome de Deus e de Jesus. Abençoa também, Senhor, os nossos irmãozinhos menores que se perderam de seus lares. Se for possível e permitido, que eles possam retornar ao convívio dos seus tutores, ou que possam encontrar um novo lar, que possam ser amados e respeitados. Abençoa também, Senhor, esses nossos irmãos que ainda sofrem com a crueldade humana. Também pedimos pelos irmãos de humanidade que ainda não compreenderam que somos todos filhos de Deus e temos o mesmo direito à vida. Abençoa, Senhor, a todos os outros centros espíritas que também realizam algum tipo de trabalho em prol dos nossos irmãos menores. Pedimos humildemente pelo nosso Centro Jeff, que ele seja abençoado e iluminado, que ele esteja de portas abertas, ainda que de forma virtual, a auxiliar a todos aqueles que nos procurarem, a todos aqueles que de alguma forma precisarem da nossa ajuda. Que possamos verdadeiramente, Senhor, sermos os seus instrumentos a auxiliar e amparar aqueles que nos procurarem. Pedimos por fim, Senhor, por nós mesmos, para que recebamos da espiritualidade amiga o auxílio e o amparo que mais precisarmos. Que os nossos lares sejam amparados e iluminados, e a todos aqueles que estiverem ao nosso redor. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Pessoal, quero muito agradecer a todos, mais uma vez, por estarem conosco na manhã de hoje. Aqueles que forem assistir a palestra depois gravada, fica lá no nosso canal no YouTube e também no Facebook. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado a todos que têm nos prestigiado nesse período em que estamos apenas realizando tarefas pela internet. Que Jesus abençoe o lar de cada um de vocês, que abençoe os seus animaizinhos, que hoje, no dia desse nosso irmão querido, ele esteja presente nas nossas vidas, nos nossos corações, abençoando os nossos animais, abençoando a nossa família, e que sejamos sempre, Senhor, dignos e merecedores desse amparo e desse amor que nunca nos falta. Mais uma vez, obrigado a todos que estiveram conosco na manhã de hoje. Que Jesus esteja presente nas nossas vidas, e amanhã, segunda-feira, a partir das 7 da noite, com o atendimento fraterno, e às 8 com a palestra online. Tenham todos um ótimo domingo. Que Francisco de Assis abençoe e ilumine o lar de cada um de vocês.